Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E nós vamos dar início à primeira palestra de 2023, guardando muita gratidão pelo ano de 2022 e que esse ano seja um ano de muita esperança, de muita paz, que a gente possa fazer um 2023 diferente, e não esperar que ele seja diferente. Que se a gente não mudar, vai mudar nada na nossa vida, né? E para nós darmos início, nós vamos convidar a Joelma para fazer a leitura da mensagem. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa nos envolver e que a gente, nesse momento, se deixe também ser envolvido por essa mensagem tão bonita. A nossa vida se assemelha à saga de um montanhista. Transitamos por muito tempo pelos vales frios e sombrios, como se estivéssemos perdidos, mas algo dentro de nós nos induz a subir a montanha e aos poucos vamos superando etapa por etapa. Não conseguimos ir ao topo de uma vez. Temos que ir caminhando lentamente, conhecendo bem o caminho pelo qual percorremos, e nesse caminho temos que subir mais leves, deixando aos poucos o peso da vaidade, do orgulho e do sensualismo, desapegando-nos de coisas que nos pareciam caras, mas eram apenas matéria. Temos que estar mais leves para conseguirmos caminhar. Hoje, nos encontramos em um ponto onde o sol já começa a brilhar, a nos aquecer, já conseguimos enxergar ao longe este vale de dores. Já conseguimos vislumbrar o que há no topo. Aqui onde estamos, já conseguimos, se não compreender Deus, ter a consciência de sua existência, do seu amor, justiça e bondade. A cada passo que damos em direção ao alto, os nossos conhecimentos se ampliam. A nossa mente vai deixando para trás a escuridão que nos inibe de ver e compreender as belezas que existem e a felicidade que nos aguarda. No alto, apesar do caminho ser difícil, conseguiremos chegar, com a ajuda dos irmãos, ao mesmo tempo em que auxiliamos aos outros. É uma corrente humana a se auto-auxiliar. Enxergamos mais à frente irmãos mais felizes, conscientes de seu estado, trabalhadores a nos aguardar e prontos a nos auxiliar em nossas dificuldades. Assim vamos continuar até o topo, local onde o sol brilha eternamente, onde não há frio, nem dor, nem injustiça, e todos se amam e contemplam a criação de Deus, conhecendo-no em seu íntimo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Essa é uma das mensagens recebidas aqui na casa e que nos convida, né, também a ver toda a beleza que há enquanto nós estamos subindo essa montanha. Não só na chegada, mas se a gente parar para observar, em cada estágio, apesar dos desafios, a gente vai perceber muitas belezas. Que em 2023 a gente possa ajustar o nosso olhar para perceber essas belezas. Então nós vamos dar continuidade com a nossa prece, fechando os nossos olhos, nos imaginando então nesta montanha, firmes, fortes, seguros, buscando subir, sabendo que lá no alto este sol brilha, o sol do amor, da paz, da misericórdia, da compaixão, da felicidade, da consciência tranquila. Que possamos então perceber nosso amado Mestre Jesus, a nos estender as mãos, a estar conosco em cada passo, em cada momento dessa caminhada, dessa jornada. E sabendo que não caminhamos sozinhos, que possamos também nos auxiliar mutuamente. E assim, todos juntos, oferecendo o melhor de nós ao outro, e contando com a bondade, com a misericórdia divina, com todo este amparo, que possamos seguir firmes e fortes,
Amado Mestre Jesus, permaneça conosco. E nós rogamos a espiritualidade benfeitora desta casa, que sejam direcionadas as bênçãos e luzes a cada um de nós, também a intuição, a iluminação de nossa irmã palestrante, para que possamos, então, compreender estes ensinamentos e seguirmos firmes e fortes nessa caminhada. Que assim seja. Hoje o nosso irmão Denner não vai dirigir, vai renovar a carteira, né, Denner? Ele está com um processo alérgico, por isso que ele não vai dirigir a nossa reunião. Então nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, a palestra Boas Novas para 2023, com a palestrante da nossa casa, nossa querida Ana Cristina. Só um minuto, gente. Aqui, tá ligado já? Boa noite, meus irmãos. Vocês preferem esse microfone ou o outro? Tá dando para ouvir bem? Tá? Então, boa noite para todos. Que o Mestre Jesus derrame sobre todos nós bênçãos de muita paz. Que a espiritualidade benfeitora possa, nesse instante, também abraçar a cada um de nós, trazendo as boas energias, as boas vibrações, envolvendo cada um de nós nesse amor, nessa esperança de trilhar sempre os vários ciclos da nossa existência, né? Porque são vários. A gente não está apenas no ciclo de um ano para o outro, né? A gente tem ciclos cotidianos, ciclos de horas, ciclos de existência, ciclos evolutivos. E hoje a proposta é falar um pouco a respeito desses vários ciclos que nós temos de viver, né, de vivenciar, de experimentar. E para falar então a respeito disso, né, de encerrar um ciclo para iniciar outro, vamos pensar isso à luz da doutrina espírita, buscando sempre no Evangelho, no Livro dos Espíritos, como que esses irmãos abençoados a partir do Espírito da Verdade vieram trazer para nós essa verdadeira mudança que devemos todos realizar nas nossas várias existências, né? E falar de verdadeira mudança, quando a gente fala de iniciar um novo ciclo, essa é talvez aquilo que a gente mais procura fazer o tempo todo, né? Mas o que será que de repente nos impede de alcançar o quanto antes essa verdadeira mudança? Poderíamos citar aqui várias situações, né? Os problemas, a própria questão do medo de enfrentar os nossos vícios, a própria fuga psicológica que é decorrente disso, desse medo, ou mesmo quando a gente se sente carente afetivamente, tudo isso pode nos impedir. Mas, engraçado que nós não desistimos nunca da luta, né? A gente sempre recomeça. Aí vem a questão, o que é que nos faz recomeçar constantemente? O que é que impede que a gente desista de nós? Poderia também haver várias respostas para essa pergunta. E aí talvez aquela que mais assim esteja de acordo com o que a doutrina nos ensina, é que a gente foi feito pelo próprio amor, que é Deus, para o amor, com a capacidade imensa de amar, de colocar em prática esse amor conosco, que é o alto amor, e também para com o nosso próximo, quem quer que ele seja. Então a gente já vai pensando nessa possibilidade que Deus colocou dentro de cada um de nós, desde a nossa criação como espíritos, simples e ignorantes. Aquele momento em que nós já recebemos a centelha do fogo sagrado, o amor que ali é embrionário, vai crescendo, vai se transformando, vai conquistando até a gente chegar no lugar que o Cristo se encontra, nos amando como Cristo nos ama.
Todos chegaremos lá. Essa é a nossa destinação. Então, pensando a respeito disso, vamos pensar como é que a gente lida com os ciclos, né, que tem nas nossas vidas. E aí a gente pensa de um ano para o outro, a gente faz a reflexão, se reprograma, mas a gente está o tempo todo, de certa forma, pensando a respeito disso. As nossas várias lutas internas, que muitas vezes não são fáceis. Muitas vezes nós temos que lidar com essas situações, mas nós conseguimos. Então, a proposta hoje, inicialmente, inclusive, é fazer um exercício aqui de reflexão. A Joelma está com uns papéis, eu gostaria de fazer assim com vocês, né? Participando de um grupo, né, de um coral nacional virtual, o maestro, né, Gabriel Machado, nos pediu que a gente pudesse completar 2 frases para colocar num clipe que ele estava gravando com as nossas vozes sobre a música Resiliência. E aí ele colocou aquelas 2 frases ali, eu não desisti de, eu me reergui quando? Para a gente completar essas 2 frases que depois ele utilizaria na gravação final do clipe, né? E hoje a nossa proposta, diante dessas 2 frases, é que todos vocês pudessem, com esses papéis que vão ser entregues agora a vocês, pudessem colocar, por que vocês, eu não desisti de, eu me reergui quando? Para fazer esse exercício de reflexão, justamente porque a gente está no início do ano de 2023. Vamos tentar recuperar agora o que é que foi importante, por que eu não desisti de algo, como é que eu me reergui em alguma circunstância. Ao final da palestra, se vocês, alguns de vocês, pudessem compartilhar aqui, a gente leria mesmo no anonimato algumas das frases, porque o resultado é muito interessante. Quando o Gabriel Machado, o maestro, ele colocou no videoclipe, o resultado foi um impacto muito grande. A gente lia as histórias, lia as frases e se emocionava muito, porque a gente se via naquelas histórias e muitas vezes, não vivendo aquilo, a gente tinha empatia pela dor do outro. Seja a dor, seja a alegria, a gente estava observando aquela sensação, aquele sentimento, e isso foi um processo muito interessante. Então, inicialmente, vocês vão receber aí os papéis, se a gente puder fazer esse exercício, seria interessante. Bom, e aí eu coloquei para vocês aí abaixo o refrão da música Resiliência, para vocês verem a força com que essa música nos chega, né? Resista, forte és, ombro a ombro junto a ti estou. Resista, faz valer. De pé, de novo, sim, nós podemos. Aí a gente vai ver, por exemplo, nessa canção, nesse refrão dessa canção, primeiro essa questão de que nós temos força para resistir, para recomeçar, para retomar. Mas é interessante que, além da força, além da coragem, nós temos ali também a coletividade. Nós juntos podemos mais. Então, essa ideia também que pretendemos hoje falar com vocês um pouco na palestra de hoje, né, no estudo de hoje. Bom, então vamos, né, já para o próprio título, Boas Novas para 2023. Como que a gente pode retirar daqui esse entendimento a partir da doutrina espírita? Bom, o que seria então a gente falar assim, boas novas, quando a gente lembra da doutrina, quando a gente lembra de Jesus? Espera aí, gente. Volta aqui. Não, tá certo. Como é que a gente vai, então, falar da Boa Nova se não pensar diretamente na mensagem do Cristo? Na mensagem trazida por Jesus, quando ele compreendeu que a nossa terra já poderia receber toda aquela mensagem, aqueles grandes ensinamentos e lições de amor. Então, a gente já vai ver, por exemplo, pela própria etimologia da palavra, que Jesus, inclusive, vai transformar. Porque antes do grego e antes do latim, nós tínhamos algumas línguas, como o sânscrito, que trabalhavam a questão da boa nova, boa notícia, voltado para a questão da batalha, da guerra. Então, Jesus ainda vai transformar esse sentido, que é o que a gente conhece, né, sobre os seus grandes ensinamentos.
No grego, a gente vai ter, então, a palavra euangelion. Eu, do prefixo que significa algo muito bom, uma grande novidade, e ligado à palavra angelion, que significa ângelos, e vem de anjo ou nobre mensageiro. Então, o que a gente já tem na derivação do grego? Que não é qualquer mensageiro que traz a boa nova. Já está ali o mensageiro, um nobre mensageiro, um anjo. Então, um mensageiro divino, que é o que vai entrar em questão a pureza espiritual do Cristo. Mas também essa boa notícia, essa boa nova que vem com ele. E a gente vai ter também essa derivação no latim, que significa evangelium. E evangelium significa boa notícia, boa nova. Então, tanto o grego quanto o latim evidenciando para nós que é algo muito positivo, que é algo muito bom. E, no caso do grego, indo mais adiante, trazendo que esse nobre mensageiro é que vai ser responsável por essa boa notícia. Aí é interessante que o profeta Isaías, ele dizia que o Messias viria ser a própria boa notícia. E muito depois, né, em outras crenças, em outras religiões, vão se ter várias leituras a respeito disso, como se o Cristo fosse a salvação de todos os pecados da humanidade e estava tudo encerrado por aí. Claro, não estamos aqui, né, fazendo nenhuma apologia, nenhuma religião. Estamos apenas evidenciando que leituras foram feitas nesse sentido. Mas, de acordo com o Espiritismo, com a nossa doutrina, vamos entender que o símbolo de Jesus, como aquele que traz a boa nova, pode sim representar a própria boa nova, porque em Cristo está a essência do Evangelho, em Cristo está o fundamento, em Cristo está a base de tudo. Então aí a gente vai entender, meus irmãos, que nesse sentido a gente entende que ele era a própria boa notícia, mas o que a doutrina vem nos ensinar é que Jesus mostra o caminho. Ele vem com as suas grandes lições, com seus grandes ensinamentos, vivenciando cada um deles, dizendo, é assim que vocês vão conquistar o reino dos céus. Sigam os meus passos, sigam os ensinamentos, as lições do Evangelho, e vocês também chegarão aonde eu me encontro hoje. Então, a gente vê pela doutrina dos Espíritos que é assim que se processa, e assim nós compreendemos essa passagem que Isaías colocava para nós. Bom, temos muito a realizar, meus irmãos, sabemos disso. Os ciclos vão se encerrando, vão iniciando, e a gente sempre tem aquela coisa, eu preciso melhorar nisso, eu já conquistei aquilo, e a gente vai fazendo essa reflexão profunda. Mas nesse processo de reflexão, a gente sabe que tem que passar por estradas em que vamos retirando esse joio, né? Mas aí a gente pergunta, a estrada do Evangelho tem joio? A do Evangelho não tem. Jesus já trouxe para nós os ensinamentos. Então, da onde vem o joio? Vem das nossas escolhas, dos atalhos que nós vamos fugindo da estrada original. Mas Deus, que é infinitamente misericordioso, justo e bom, nos dá sempre oportunidade, através da reencarnação, de retomar o caminho da estrada original. E aí a gente fala, mas eu sou muito egoísta ainda, ou sou muito orgulhoso, eu tenho ainda que trabalhar muito isso, muito aquilo. Sim, todos nós temos ainda muito a fazer, mas isso não pode nos colocar abaixo e evitar que façamos essa verdadeira mudança que o Cristo já lá, quando ele trouxe para nós os grandes ensinamentos, confiava em nós. Os bons espíritos confiam em nós. Deus confia em cada um de nós, por que nós não vamos confiar? E é essa ideia, é isso que a gente precisa trabalhar cotidianamente nos nossos corações. Aí a gente vai para a pergunta, né? Como é que a gente pode trazer a experiência do Evangelho para as nossas vidas? Como que a gente vai poder vivenciar esse Evangelho? A proposta, então, foi de pensar 3 grandes ciclos da vida de Jesus. Nesses 3 grandes ciclos estão assinalados o seu nascimento, a tentação no deserto, que seria aquele momento em que o Cristo, depois de batizado, vai fazer o seu trabalho de testemunhar,
de propagar a doutrina de amor e depois a sua crucificação e morte. Por que selecionamos esses 3 momentos da vida de Jesus? Porque eles contemplam todos os demais. Dentro deles está tudo aquilo que a gente procura realizar em cada ciclo nosso. É claro, né, com as suas devidas proporções, porque o Cristo já veio como aquele da mais elevada ordem nos ensinar. Mas nós temos condições já de dar continuidade ao processo que nós já iniciamos, que já não é tão embrionário como nós pensamos. E aí a gente vai então para esse primeiro momento tão importante, que é o nascimento do Cristo. Vocês já conhecem a história, não vou relatar aqui, mas nascido numa estrebaria, colocado numa manjedoura, num recipiente que era um comedouro de animais, colocado ali ao redor de pastores, de animais, de pessoas simples. Qual é o significado da manjedoura, então, se não o da simplicidade? Se não o da referência imediata a ela, que é a humildade. A humildade que a gente também sabe que tem relação com tudo que é o essencial. Então, Jesus já inicia esse ciclo dizendo, olha, é a essência que importa. Aí a gente se perde muitas vezes nos nossos ciclos, dando muito valor às questões materiais. Ah, mas eu vivo na matéria. Sim, nós vivemos na matéria e vamos usufruir dela. Mas ela não pode ser mais importante que o que está dentro de nós. Essa essência, essa verdadeira essência. E é para isso que Jesus veio, para combater todo o tipo de exterioridade e mostrar o quanto nós somos importantes, o quanto nós temos a doar amor. O amor que Deus já colocara em nós, já lá naquele princípio da nossa criação. E aí a gente tem, né, esse Kardec, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa frase, que ele diz assim, para a gente entrar no reino dos céus, a gente não vai entrar sem a simplicidade de coração e a humildade de espíritos. Jamais seremos admitidos no reino de Deus. Essa é uma condição essencial. Então, focar na nossa própria essência é um momento muito importante da gente fazer essa reflexão. Por isso, escolhido aqui como primeiro ciclo, para a gente lembrar da nossa simplicidade. Para a gente lembrar de que a gente, às vezes, faz tantas complicações para coisas tão simples, né? E olha, gente, que engraçado que o Jesus ainda tem as frases, né? A cada dia basta seu mal, lide com aquilo que verdadeiramente precisa lidar, não invente mais. Kardec já nos dizia lá na Justiça das Aflições, muitas delas não vêm de vidas passadas, nós inventamos, nós angariamos de acordo com a nossa negligência e a nossa imprevidência ou falta de fé. Ele vai colocando ali tudo e nos mostrando que essas aflições são derivadas muito mais do nosso comportamento atual do que de resgates anteriores. Então, que a gente comece a pensar a respeito disso. Então, testar essa simplicidade. Onde que a gente testaria essa simplicidade? Vamos pensar nas reuniões de fim de ano, que nós passamos agora há pouco, o Natal e o Réveillon. Familiares que pensam totalmente diferente, opiniões divergentes, um quer fazer uma coisa, o outro quer outra, e quer um horário, o outro quer outro horário, e começa a confusão. E aí a gente vai começar a pensar, o que a gente tem que fazer para colocar a nossa simplicidade ali? Bom, talvez um primeiro passo é dosar esse respeito às diferenças, mas também não invalidar o que a gente está sentindo. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente já vai para a discussão e aí aquilo que era para ser uma união acaba sendo outra coisa. Então, pensar, por exemplo, nos familiares que são esses espíritos que Deus nos colocou para conviver juntos por algum motivo. Então, a gente já começa a pensar, mas se com os meus familiares eu não estou entendendo, na hora que eu for para o coletivo, como é que eu vou levar essa simplicidade? E aí basta pensar nessa reflexão. E aí a gente tem, né, essa passagem do espírito, um espírito protetor que está no capítulo 8, que é um chamado para todos nós, né? O que é que vai nos auxiliar de fato a trabalhar nesse ciclo da simplicidade, os momentos em que nós errarmos? Voltamos na questão do amor.
ele diz de forma lindamente, meus irmãos, qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, que havereis de temer. E aí vem a pergunta, a gente está amando já, como nós já conseguimos? Vamos continuar com essa pergunta nas nossas cabeças para poder pensar nos nossos ciclos. A outra que nós comentamos, o ciclo da tentação no deserto, é exatamente ali no meio, né? Quando Jesus vai iniciar o seu apostolado. Também acho que a maioria conhece a narrativa. Jesus, depois do batismo, ele vai ficar afastado e nesse momento de reflexão de como ele vai dar início ao seu trabalho, né, ao seu apostolado, segundo a narrativa, que é toda simbólica também, ele vai ser tentado 3 vezes. E as 3 vezes, de certa maneira, falam da questão da ganância, da cobiça. Bom, segundo a doutrina, temos um espírito puro de elevada ordem que não declinaria nesse tipo de sentimento. Mas o que aquela história quer nos mostrar? A tentação no deserto. O que Jesus nos diz? Ele diz assim, confiai no Senhor teu Deus, confiar nos desígnios do Pai e, acima de tudo, na estrada do Evangelho, ou seja, nas palavras do Evangelho. Então, ele já dá para nós o caminho que a gente tem que trilhar. Só que a gente, às vezes, não entende assim. A gente vai olhar para a imagem de Satanás tentando Jesus e não vai olhar para a essência, mais uma vez, para a simplicidade da mensagem. E a tentação no deserto é interessante, meus irmãos, porque quando a gente pensa no deserto, a gente lembra da aridez, a gente lembra da distância, do abandono, mas aqui a proposta é outra. É esse momento em que nós nos afastamos da correria, da loucura da vida, para recolher, para fazer o silêncio interior, para olhar para nós mesmos, para fazer o autoencontro. Segundo ciclo que o Cristo nos traz, e para a gente enfrentar os ciclos na vida, a gente precisa fazer esse conhecimento de si mesmo, esse autoencontro conosco. Às vezes a gente passa o dia inteiro cuidando de tanta gente e não cuida de nós. Então a gente precisa prestar atenção nesses sinais. E a imagem de Satanás, pensar que são as armadilhas e as ciladas do mundo que nos convidam o tempo todo a sair da rota original. É claro, muitas vezes vamos incorrer, mas nós podemos retomar. Lembre do início? Resistamos, todos somos fortes, né, segundo nos diz a música. E enfrentar demônios. Quando a gente está lá, naquele momento de autoencontro, a gente encontra as nossas sombras, as nossas luzes e as nossas sombras. E aí a gente precisa enfrentá-las com coragem, com paciência, com alto amor, porque nós já temos sim essa condição. Nós somos chamados todos os dias, através desse evangelho, dessa boa nova, a fazer esse trabalho de luz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Lázaro diz uma coisa muito importante, que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do seu trabalho atual. E o que ele quer dizer com isso? A gente precisa o tempo todo estar semeando essas sementes que nos foram concedidas. Porque Deus não deu já a árvore pronta. Ele nos deu sementes para que a gente pudesse fortalecer, colocar naquele solo, remexer esse solo, revirar esse solo, para que nasça a árvore frondosa e ela dê muitos frutos. Os frutos da paz, os frutos do amor, os frutos da misericórdia, tudo aquilo que a gente pode conceder se a gente continuar colocando essa semente, a boa semente, nos nossos corações. E o conselho infalível de Paulo, que está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, ele fala, submetam, meus irmãos, todas as vossas ações ao controle da caridade, porque ela evitará que façais o mal e vos conduzirá a fazer somente o bem. Vejam que a doutrina o tempo todo nos alerta, nos conduz, nos mostra o caminho, elucida, consola, faz todo o trabalho. A gente só precisa refletir sobre isso. E aí a gente vai então para o terceiro momento, que é a morte de Jesus. Pensar que nessa questão do deserto ficou então o ciclo que a gente vai pensar sobre o autoencontro, esse momento que a gente precisa se conhecer.
Já vimos também a questão da simplicidade. O que será que nos espera na morte de Jesus? Momento de martírio e crucificação. Bom, nesse terceiro momento, primeiro, a gente vai ver esse legado que Jesus nos deixa através da sua morte. Essa grande transformação, nada se perdeu ali. Sabemos também mais ou menos da narrativa, vocês já conhecem, estavam ali ao pé do Cristo, Maria, sua mãe, Maria Madalena e João, o discípulo bem-amado. Eles estavam assistindo quando Cristo pede, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E logo diz que estava tudo consumado e termina entregando o seu espírito ao Pai. Essa cena bastante difícil, bastante comovente, vem nos trazer um grande legado de transformação, mas principalmente de superação. Aí a gente chega, então, no terceiro momento, quando a gente vai para os nossos ciclos. Nós temos essa condição de superar a nós mesmos. Aqui a gente vai ver, né, essa boa nova que o Cristo nos traz, como um código de libertação espiritual. Jesus nos deixa, através do seu evangelho, esse código de libertação. E o que é a doutrina, senão a retomada desse evangelho mais puro, dessa grandiosidade que Jesus nos deixou, mas ainda trazendo a explicação, a fé raciocinada, a fé robusta, aquela que não nos deixa cair em tentação. O que é o Espiritismo, senão a boa nova rediviva, para a gente poder, enfim, colocar isso em prática. Bom, a cruz, né? O que a cruz significa? Não vamos dizer para as outras religiões, mas para nós, são os vários aprendizados. Aí a gente para pensar, mas Jesus precisava da cruz? Não. Também, novamente, ele passou por aquilo para quê? Para que o Cristo se oferece em martírio, carrega uma cruz da qual ele não necessitava. Porque Jesus é grande por isso. Ele se doeu como os pequenos, ele se fez como um dos pequenos para nos mostrar o caminho. Essa é a grande virtude desse Espírito puro que veio conosco aqui, ter conosco, para nos auxiliar vivendo como cada um de nós viveria, sofrendo cada dor, sofrendo cada aflição. Claro que no impacto ele não teria, porque ele é um Espírito puro, mas mostrando esse caminho e como nós podemos vencê-lo. Ele mesmo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um recado para cada um de nós. Então, a superação de si mesmo fica sendo esse terceiro momento do ciclo que nós selecionamos aqui para falar dos ciclos que nós vamos vivenciando nas nossas vidas. E quando a gente fala dos vários ciclos, a gente está dizendo de qualquer um que seja. O cotidiano, por exemplo, a gente está diante de um grande problema, não está conseguindo resolver. O que a gente faz? Amanhã eu vou estar com a cabeça mais tranquila, eu vejo isso depois. Ou seja, a gente deixa aquele momento passar para poder pensar melhor, refletir melhor para resolver o problema. Então vejam, meus irmãos, que são ciclos que se encerram e se reiniciam constantemente. E aí a gente vai, então, se perguntar, né? Lázaro, ele diz, né, no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, sobre o dever. O que é o dever moral, na verdade? Ele diz, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Por que a gente pensa nessa questão do dever moral como Lázaro nos coloca? Porque muitas vezes o que ocorre é isso. A gente está com o Evangelho nas nossas mãos, a gente está com a doutrina reluzindo nas nossas frentes, mas a gente às vezes não consegue dar aquele passo tão importante. Muitas vezes está em antagonismo com o interesse pessoal, seduções do coração, vamos entender como as grandes paixões. Mas esse é aquilo que nós necessitamos passar. Nós precisamos vencer, e aí será a vitória de cada um de nós. Bom, dever que, segundo Lázaro, está entregue a quem? Ao livre-arbítrio. Esse que, segundo ele, é o aguilhão da consciência. Seremos vistos depois por aquilo que fizermos de bem a nós e ao nosso próximo. Por isso que nesses 3 ciclos, pensar, né, na questão da simplicidade, a via da simplicidade, a via de não excessivamente se perder nos valores materiais e a da superação de si mesmo.
São 3 momentos de libertação da matéria: via da simplicidade, resistência ao imediatismo, superação de si mesmo. Lembramos então desse mito, que é muito famoso, o mito de Sísifo, porque ele traz algumas questões que dá para a gente analisar com relação aos nossos vários ciclos. É claro que existem várias leituras para esse mito e nós não vamos entrar no mérito disso aqui. Mas Sísifo, que era um mortal, ele enganou os deuses, porque ele encontrava formas de não obedecer aquilo que os deuses gostariam, porque ele tinha uma extrema paixão pelo homem. Mas acontece que um belo dia os deuses conseguem, né, como se diz, acorrentá-lo, e ele é obrigado a rolar eternamente essa pedra ao cume de uma montanha, mas quando ele consegue chegar lá, a pedra rola abaixo, e ele tem que fazer isso todos os dias. Então vamos pensar a respeito dos nossos ciclos nas nossas vidas, no cotidiano. Todo dia a gente às vezes rola, né? Pedras difíceis, carregamos algumas aflições, algumas situações pelas quais estamos passando. E parece que ao final do dia ela voltou para a estaca zero. Diferente do mito de Sísifo, que não tem um final feliz, digamos assim, nós já sabemos que esses processos para nós são de aprendizado. Muito quando eles são realmente, né, enviados ali para a gente passar pela existência por aquela situação, porque muitas delas nós somos os responsáveis, não se esqueçam disso. Mas a relação que esse mito nos traz, da gente poder entender que a gente todo dia está rolando essa pedra, mas está recomeçando, está retomando. O que o mito de Sísifo muito nos ensina é que mesmo ele sabendo que ao final do dia a pedra vai voltar, ele não desiste. Ele não desiste, ele assume o risco de continuar, até que talvez um dia ele consiga mantê-la lá. Diferente do mito de Sísifo, também nós espíritas sabemos que esses aprendizados aparecem nas nossas vidas para que a gente vá mais rápido na depuração espiritual. Às vezes a gente não quer entender isso agora, mas mais para frente a gente consegue. Não precisa nem mudar de existência. Nessa mesmo, quando a gente olha alguns anos para trás, nossa, por que eu insistia naquilo? A gente tem esse tipo de reflexão. Então, de repente, esse mito, ele chama atenção para isso. E o Lacordaire diz, né, que eu achei interessante essa frase do Lacordaire, porque parece que é um fardo, né, que a gente está carregando. Mas o Lacordaire fala que o fardo ele é proporcional às nossas forças e que enquanto de resignação e coragem a gente continuar mantendo, mais rápido nós passaremos e não será visto mais como um fardo. E aí chegamos nesse ponto aqui da nossa palestra, em que vamos nos perguntar, diante então da doutrina dos espíritos, do que a gente tem em relação a esse combate que o Cristo nos pede, né, diante da boa nova. Estamos socorrendo os nossos irmãos em aflição? Estamos compreendendo a necessidade não só material, mas a doação da paciência, a doação da fraternidade, a doação desse amor que já está conosco? E não precisa ser aquela pessoa que está fora das nossas casas, dentro dos nossos lares. Como estamos agindo? Como estamos agindo com os nossos familiares? E aí fica essa primeira ideia, né, da gente poder refletir sobre esses ciclos. Será que nós estamos aprendendo com Jesus a socorrer, a trabalhar isso em nós? Será que nós estamos, como Cristo, sendo luz nas várias tempestades, seja as nossas como as dos outros? Será que a gente está conseguindo ser aquele momento de calmaria em tempestades terríveis, revoltas no coração das pessoas? Mais um movimento para a gente pensar a respeito disso. Mais um momento para a gente compreender a urgência de colocarmos a boa nova definitivamente nas nossas ações. Será que nós temos condição de olhar para Jesus através de um irmão nosso, quem quer que ele seja? Esse olhar que está agora voltado para nós na figura de uma outra pessoa que pede um simples pão. E aí a gente lembra da passagem que o Cristo nos traz a respeito do julgamento final. Como é que os seus discípulos não o viram ou se viram onde ele estava, onde ele se encontrava? E ele disse, quando tive fome me deste de comer,
Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Era estrangeiro e me acolheste. Estive na prisão e me visitaste. Então, por aí a gente já começa a entender. Já temos condições de olhar para o nosso próximo como Cristo nos enxerga? Então, são esses vários movimentos que devemos pensar no ciclo que se inicia e no ciclo que se encerra. Como a doutrina fala, então, aos nossos corações? Como nós estamos, então, combatendo aquilo que Jesus mais nos pediu para combater? As hipocrisias, as dissimulações. Porque não tem jeito, meus irmãos, é a hora que a gente olha para nós, eu não acredito que eu fiz aquilo. Mas vamos ser sinceros e verdadeiros conosco e com o nosso próximo. Mostrar quem nós somos de fato. Termos coragem de mostrar a nossa imperfeição e, a partir dali, trabalhar essa imperfeição na nossa estrada evolutiva, na estrada do Evangelho. Falamos, então, dessa data, né, de 2023. É interessante que, recentemente, no Instagram, né, nas redes sociais, nós vimos a Monja Coen falar assim: seja bem-vindo 2589, porque ela é budista e ela está falando que é o ano do coelho manso, coelho d'água, que é um ano manso, de muita harmonia, de muita tranquilidade e de muita luta para poder encontrar fraternidade universal. Aí a gente pensa, estamos comemorando 2023, eles 2589, outros estão comemorando outra data, mas o importante é o ciclo. O importante é a mudança. Aí quando a gente fala da transição, né? O que é a transição? Essa transição que nós estamos passando. O Espírito de São Luís tem uma resposta no Livro dos Espíritos, que é muito interessante. A última questão. Kardec pergunta para ele: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? É muito interessante todos nós lermos, que é uma questão muito longa, mas selecionamos um trechinho para a gente ver o que São Luís nos traz, por exemplo, em relação ao ciclo da transição. Ele diz assim: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Mais adiante ele vai dizer: a transformação da humanidade foi predita, e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Qual semente estamos plantando? Qual é a semente que nós estamos colocando agora no nosso solo para participar desse momento? E ele termina dizendo: infelizes dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Toda a mensagem de São Luís é importantíssimo para a gente entender esse ciclo. Mas também ilustra aqui o que a gente tem que fazer para poder estar participando desse reino de bem, para sermos instrumentos de Deus nesse momento. Então, o que a gente tem que buscar fazer, né? Meditar sempre, ir em busca desse autoencontro, focar na simplicidade que nós temos, sim, está em nós a partir do amor. E, se possível, não sei se vocês fizeram a reflexão, alguém gostaria de nos passar aquilo que vocês escreveram, para a gente fazer o exercício que foi pedido? Porque, meus irmãos, é interessante a gente ver o resultado disso para a gente entender como é que a gente lida com os vários ciclos nas nossas existências. O próprio espírito imortal vivencia ciclos em várias existências. Cada um deles importantíssimo para a depuração final do nosso espírito. Cada história contada por nós. Mesmo que haja lá os nossos erros, mas nós vamos chegar lá e vermos que vencemos. Mas o mais importante, o que nos chama a atenção agora, urgentemente, para o ciclo que se inicia, é a fraternidade. É a possibilidade de nos vermos sempre como grandes irmãos que somos. Os espíritos têm anotado isso muito nas mensagens mediúnicas, temos visto isso de modo geral. Então, vamos buscar, já para esse ciclo que se inicia no ano de 2023, a fraternidade universal.
escolher. Vamos sortear alguns. Pega um, Fabiana. Pega um, Joel. Então, eu não sei se todos estavam aqui, acho que sim, né? Nós colocamos inicialmente 2 frases, eu não desisti de e eu me reergui quando. Vamos fazer leitura de 3, né? Porque o nosso tempo já está quase dando, para a gente poder refletir sobre isso. Eu não desisti de estar e continuar viva, acreditando que uma equipe de luz cuidava de mim naquela UTI. E realmente estavam, e cá estou viva e com fé. Eu me reergui quando eu achava que não tinha mais forças, e nesse momento descobri uma força que tenho e desconhecia. Eu não desisti de confiar em mim. Eu me reergui quando aceitei o amor que me era dado. Eu não desisti de acreditar que um amanhã melhor é possível quando buscamos fazer uma obra melhor no presente. Eu me reergui quando percebi que, apesar das minhas inúmeras falhas, a misericórdia de Deus é maior. Só por essas 3 mensagens, primeiro agradeço infinitamente a cada um de vocês que fizeram esse exercício, mas mostra para nós como nós podemos recomeçar cada ciclo da nossa existência. Recomeçar cada momento, cada hora, cada minuto. Deus é conosco sempre, Jesus também. E que essa música possa ecoar nos nossos corações, resistindo sempre, buscando juntos. Juntos nós podemos. Que Jesus possa agora derramar muitas bênçãos e muita paz para todos. Que assim seja. Todos, né? Vou deixar aqui também, gente. Meus irmãos, depois de uma noite tão singela, tão especial, que nós possamos finalizá-la com o tratamento através do passe, e por isso nós convidamos os trabalhadores que se posicionem. E vamos então, fechando os nossos olhos, perceber uma presença linda, uma presença magnânima, de tanta simplicidade, de tanto amor. É Jesus que aqui está conosco, nos emanando o seu amor, nos envolvendo na sua luz, para que possamos não mais duvidar, buscarmos a fé raciocinada, de crermos em Deus nosso Pai, essa inteligência suprema, o Criador, para que possamos crer em todo esse caminho de caridade, que é a nossa jornada evolutiva, e com essa mudança de ciclo, que possamos nos desapegar das mágoas, dos ressentimentos, dos rancores e ódios, e nos atrelarmos na esperança de um novo amanhã, cultivando as virtudes da paz, do amai-vos. E assim, Mestre amado, rogamos neste momento que, através dos teus benfeitores espirituais, o Senhor derrame neste ambiente as energias da cura, do amor, da reparação. Que possamos, com a oração que nos ensinastes, agradecermos e nos colocarmos na posição de recebermos o tratamento espiritual.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Sê conosco, Mestre, e que o Pai nos abençoe. Vamos todos em paz, e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos, realizações e vitórias. Assim seja.